Então, vamos lá, vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu queria falar que isso aqui é um corte de um vídeo do David Jones, né? No qual ele fez lá, conversando com o público dele. Eu não vou me atentar a todo o vídeo. Eu queria me atentar apenas para um comentário que ele fez, que é o que está exatamente nesse corte. O resto do vídeo não me interessa, né? Que foram as coisas que rolou com o David Jones, né? Mas ele fez um comentário sobre a produção de videogames que eu acho extremamente pertinente comentar aqui agora. São só 38 segundos esse corte, né? Que é onde ele vai falar qual que é a visão dele sobre o videogame, o que, que ele acha que é o videogame e tudo mais. Eu acho que o corte é bem sintético. Não estou querendo descaracterizar o que o David Jones está falando. Eu vou deixar o vídeo dele inteiro linkado nos comentários, tá bom? Para que as pessoas possam ver e tirar suas conclusões. Ele fala isso por volta do minuto 8, minuto 9, tá? Eu vou deixar o vídeo rolando inteiro e depois eu vou tecer um comentário em cima, tá bom? Então vamos lá. Videogame, né? Jogos de videogame. É diversão. É entretenimento, tá? Videogame não é política, meio ambiente, economia. Não é. É entretenimento. É uma coisa pra deixar a gente feliz, pra gente se divertir, pra gente se entreter. E videogame é muito legal. E é assim que eu vejo videogame. Eu não vejo videogame além disso. Pra mim, videogame é isso. Se você acha que videogame é algo além disso, tudo bem você achar isso, mas você tem que entender que as outras pessoas jogam videogame pra se divertir. Eu sou só um cara normal que gosta de videogame, como a grande maioria que me segue, tá? E são pessoas normais que gostam de videogame. Então, o problema, vamos lá, vamos por partes. Videogame é entretenimento? Sim, videogame é entretenimento. Só que aí tem uma questão que é muito importante. Ele fala: "Ah, videogame não é política". Sim, David Jones. Videogame é política, tá? Por que que videogame é política? Vou te dar um exemplo bem simples e prático. Sabe quem que é um dos principais patrocinadores de todos os campeonatos de CS? A Força Aérea Norte-Americana. Videogame não é política? Videogame não é meio ambiente. Então, para fabricar o circuito elétrico que está ali dentro do videogame, as placas de circuito que estão ali dentro do videogame, tem que fazer extração de silício. Extração de silício é extremamente tóxica, não só para o meio ambiente, como para as pessoas que trabalham ali. Um contrato de trabalho, ele é um contrato político. Ao mesmo tempo, no mesmo ponto, videogame é meio ambiente porque o processo de extração de silício para fazer circuitos, ele é extremamente danoso ao meio ambiente. Sabe o ouro que ele é utilizado dentro de circuitos elétricos? Então, muitos deles são retirados de reservas indígenas, que nem a do Yanomami. Videogame não é política? Como assim? Eu vou usar um exemplo de outra indústria para vocês terem um parâmetro de comparação, né? Recentemente, foi quinta-feira passada, eu acabei de ler um livro que chama-se Quem Pagou a Conta? A CIA na Guerra Fria da Cultura. Ao longo do livro, ela vai falar sobre a questão da produção científica, como a CIA influenciou na questão da produção científica. Essa parte não é interessante para discussão, mas tem alguns trechos muito específicos que são interessantes para discussão aqui, por exemplo. Esse livro ele tem um capítulo inteiro dedicado ao George Orwell. George Orwell escreve literatura, arte, entretenimento. E aí? Videogame, né, o David Jones é o cara que indaga sobre aquela questão do videogame ser arte. Sim, mas todo o processo de produção artística ele envolve política, né? E aí? Detalhe, nesse capítulo inteiro que fala sobre a ligação do Orwell com a CIA, cita que ele recebeu financiamento para escrever determinadas obras. O George Orwell, procurava dentro dos campos, dentro dos círculos que ele vivia, pessoas que eram ligadas à direita e entregavam o nome para a CIA. Você vai falar o que literatura é só entretenimento? Ou a pessoa por trás da obra não tem nada, nenhuma ligação com a obra? Tem, porque a obra
final reflete os pontos de vista do autor, tanto políticos, quanto sociais, quanto de percepção de realidade. Nesse mesmo livro, né, a autora vai relatar, por exemplo, que os 2 primeiros filmes da Disney a ser lançados na Europa foram feitos com dinheiro da CIA. Tá? Antes que venham questionar o livro, ele tem documentos que embasam isso. Ele é todo embasado em documentos, ele é feito por uma jornalista britânica, né? Chama Frances Stonor Saunders. Sabe o que ela vai falar ao longo do livro também? Que a CIA tinha espiões na Paramount, na Universal, na Sony, na Warner. Todas essas grandes produtoras e distribuidoras de filme, a CIA tinha agentes infiltrados dentro dela. Tá? Ela tem documento que alicerça isso. E aí a arte, ela só arte, é arte pela arte. O contrato de trabalho da arte tem um processo político por trás. Então, quando a pessoa está trabalhando para produzir o videogame que você quer consumir, David Jones, aquilo é política. Quando envolve relações entre pessoas, aquilo é política. A arte não se dissocia da política. Acabaram de dar o um exemplo aqui no chat, Disco Elysium. Disco Elysium é um jogo que ele inteiro é debate político. Né? Você pega que nem Detroit Become Human, debate filosófico sobre o que é ser humanidade. Se você pegar, por exemplo, o Tomb Raider 2, se eu não me engano, é o Rise of the Tomb Raider, não vou lembrar agora o nome, eu até zerei ele em live, né? O jogo inteiro é recheado de propaganda anticomunista, contando mentira. E são mentiras que pessoas repetem depois como se fossem verdades. Então não tem política no videogame. Eu posso ficar listando aqui N coisas. Vocês querem ver um exemplo da indústria cinematográfica? Filmes como Top Gun, para serem produzidos, eles têm que ter o aval do Pentágono. Para vocês terem a título de curiosidade, vários filmes de guerra que são produzidos nos Estados Unidos, eles têm que ter aval do Pentágono para conseguir. Fora que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ele tem uma quantia de verba que ela é destinada a incentivos culturais, a produtos culturais. Por exemplo, se você pegar o Top Gun 1, ele foi lançado com incentivo do Estado. Afinal de contas, eles não alugam caças, eles não alugam fardas, eles pegam tudo emprestado do exército, depois devolvem das Forças Armadas norte-americanas e depois devolvem, ou aquilo é filmado dentro de bases militares norte-americanas. Aquele filme aumentou exponencialmente o número de alistamento na Marinha, por exemplo. E aí? Como é que fica? A indústria cultural, a indústria do entretenimento, ela está intimamente ligada com política, intimamente ligada com a questão ambiental, intimamente ligada com a questão social. Não existe entretenimento pelo entretenimento. Não existe isso em nenhum lugar. Esse papo de não coloquem política no meu quadrinho. O Watchmen é uma discussão estritamente política. Matrix é uma discussão estritamente política. V de Vingança é uma discussão estritamente política. Lobo de Wall Street é uma discussão estritamente política. Estou citando filmes. Alguns de fantasia, outros baseados em realidade. Obrigado, camarada. The Boys, uma discussão estritamente política. Parece só entretenimento, mas tem uma discussão política bem rasa, para ser honesto, mas é uma discussão política. A política ela está presente na arte a partir do momento em que todas as pessoas que trabalham para para a realização daquele produto têm relações políticas. Se antes da concepção do produto
A política está presente não só nas relações de trabalho entre patrão e funcionário, não só na relação entre os trabalhadores, porque você tem que ter uma equipe coesa para sair um bom produto no final. Não só antes da concepção da arte, como depois. A forma que seja uma história real, a forma com a qual alguém escolhe retratar uma história ou filmar uma história, um ângulo de câmera muda completamente a sua percepção sobre um filme, sobre um jogo, sobre uma série. Eu não estou nem debatendo o roteiro, eu estou falando de ângulo de câmera. Um exemplo muito bom disso é aquela cena entre o Batman e o Coringa, onde a câmera vai mudando a percepção de quem está comandando aquele diálogo, que no começo é o Batman e depois passa para o Coringa. O Nolan faz aquilo não só com o diálogo, mas com a câmera. Tem uma construção ali. Então, todo o processo de concepção da arte, todo o processo de concepção de algo, ele é político. Não tem como você fugir da política em nenhuma esfera da sua vida. Você pode, por exemplo, chegar em casa depois do seu trabalho e jogar uma partida de CS para descarregar sua cabeça, ou jogar Resident Evil 4, agora que saiu, inclusive eu tô louco para jogar. Você pode pegar e jogar Dota, League of Legends, Super Mario. Você não vai pegar para jogar Disco Elysium, por exemplo, que é um jogo cheio de texto, tenso, com muitas reflexões. Quando você quer um entretenimento raso, um entretenimento pelo entretenimento, você pega esse tipo de jogo, né? Porque ali você está no momento de válvula de escape, de entretenimento, aonde você quer relaxar, beleza. Você pode consumir aquilo estritamente como um entretenimento. É a sua forma de se relacionar com aquele produto, com aquela mercadoria. Só que por você achar que na concepção daquela arte, ou na própria arte, se no próprio produto final não tem política, você está errado. E eu não estou querendo tacar pedras no David Jones, eu estou propondo uma reflexão em cima de uma fala dele que, ao meu ver, ela é errada. Eu discordo do David Jones. Tá? E é justamente esse o ponto. Não é porque eu enxergo uma coisa que ela de um jeito que ela objetivamente ela é assim. O processo de produção desse tipo de coisa permeia várias camadas. Dentro dessas várias camadas tem política. E aí, para fechar o raciocínio, eu vou buscar lá no Aristóteles, o homem é um animal político. A todo momento da sua vida, eu não sei se o David Jones vai ver isso, mas a todo momento da sua vida, você que está fazendo, que está assistindo esse vídeo, você está fazendo política no sentido aristotélico, não no sentido institucional. O ato de você sentar no computador para assistir minhas lives na Twitch é política. Você pegar um vídeo meu para assistir, escutar o que eu tenho para falar, isso é política. A política permeia você a todo momento da sua vida. A sua relação com a sua namorada é uma relação política, a sua relação com a sua mãe é uma relação política, a sua relação com seus amigos é uma relação política, a sua relação com seus colegas de trabalho é uma relação política. É indissociável. A partir do momento que a política está presente nas suas relações micro, um exemplo, suas relações familiares, suas relações afetivas, por que ela não vai estar nas macro? A forma com a qual você se relaciona com todas as mercadorias à sua volta, seja ela um computador, seja ela um videogame, seja ela um filme, seja ela a sua cama, ela é uma relação política. Porque aquele produto só é possível de existir graças ao trabalho de outras pessoas. Uma relação de trabalho, voltando no começo do raciocínio, ela é uma relação política. Eu não tenho mais o que acrescentar. Eu espero que esses breves 14, 15 minutos, que é mais ou menos o tempo que vai ter esse vídeo, tenham provocado boas reflexões em vocês. Exatamente, a forma com a qual você vê o mundo é puramente política social. A forma com a qual você se relaciona com tudo à sua volta, chat, tem a ver com questões políticas. Reiterando, meu objetivo não é atacar o David Jones. Meu objetivo é propor uma reflexão em cima de uma fala, de um trecho do David Jones. Tá? Não é atacar. Tá? É só uma reflexão. Para você que está vendo esse vídeo aqui
Agora, aqui na tela tem outro vídeo para você, tem a bolinha para você se inscrever. Se inscreve aí, deixa o like, tá? Deixa aqui no comentário se você gostou desse tipo de vídeo, pegando alguma coisa, fazendo um ensaio mais rebuscado, né, onde eu analiso ou devago sobre algum tema. Deixa a sua opinião aqui embaixo, tá bom? Um beijo, compartilhe com os amiguinhos, deixa o like, se inscreve aí. Até a próxima aí, falou!